Olá, meu nome é Camila, estou aqui hoje para mais uma reflexão no nosso canal da Fraternidade Candeia de Maria. Hoje gostaria de falar um pouco sobre a passagem dita do apóstolo Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Vamos lá? Somos seres imortais em constante transformação. Encarnados, vivemos as mais diversas situações, a fim de burilar o nosso espírito. Na carne, somos convidados a pôr em prática o que já aprendemos e o que ainda nos falta melhorar. Pois dentro de nós há um misto de luz e sombra, tendo em vista que no início da nossa criação, Deus nos fez simples e ignorantes, para o bem e para o mal. Nos deu liberdade, livre-arbítrio, para decidir e escolher o nosso caminho. E assim, através dos nossos desejos, fomos forjando quem somos hoje. Por ignorar aonde nossas escolhas iam nos levar, muitas vezes tomamos caminhos que acarretaram em nós muitas consequências negativas. Agimos de forma leviana, egoísta, violenta, cruel e orgulhosa. No entanto, sendo Deus justo e bondoso, sempre nos dá oportunidade de resgatarmos o mal que praticamos. Não esqueçamos nunca que somos centelha de luz, parte da criação divina, criada por Deus, ainda crianças, aprendendo, caindo e levantando todos os dias, até conseguirmos completarmos o plano divino que foi traçado para nós, que é nos tornarmos espíritos puros, sem apegos, sem sofrimentos, sem débitos a resgatar. Essa tarefa não é fácil. Ferimos por diversas vezes a lei de causa e efeito, e toda vez que agimos dessa forma, adquirimos um karma negativo, com pessoas, lugares, em dimensões que não conseguimos mensurar. No entanto, é necessário restabelecer o equilíbrio que por nós foi alterado. Na doutrina espírita, a lei de causa e efeito aparece no Evangelho resumida numa frase que Jesus disse ao apóstolo Pedro: Pedro, guarda a espada, porque todo aquele que matar com a espada perecerá sob a espada. O rigor de tal pena pode, contudo, ser suavizado por uma outra lei, que se tornou conhecida graças ao citado apóstolo: o amor cobre a multidão de pecados. Frase que integra a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O que significa que muitas pessoas podem alterar o mapa da sua vida amando, ajudando, fazendo o bem. Uma ideia que Divaldo Franco resumiu numa frase bem conhecida: o bem que fazemos anula o mal que fizemos. O tema foi analisado por Allan Kardec no texto intitulado Código da Vida Futura, que faz parte do capítulo 6 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Segundo o codificador, quando o assunto é regeneração de quem lesou o próximo, o arrependimento, embora seja o primeiro passo, não basta. É preciso juntar ao arrependimento a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, pois, as condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento, afirma Kardec, suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Não fosse assim, o perdão seria uma graça e não uma anulação.
Quando Pedro escreveu a epístola a que nos reportamos, ele certamente se referia à expiação, que pode ser perfeitamente amenizada e até excluída pela prática do bem e da caridade e que são a expressão maior do amor. Na literatura espírita, encontramos diversos exemplos disso. Muitas vezes a pessoa deveria perder um braço inteiro em face de um delito cometido no passado e perde apenas um dedo. Exemplo prático que é retratado pelo espírito Hilário Silva no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, no qual descreve o fato de Saturnino Pereira, que ao perder um dedo junto à máquina que ele era condutor, se fizera centro das atenções. Como Saturnino, sendo espírita e benévolo para com todas as pessoas, pôde perder um dedo? Parecia um fato que ia de encontro à justiça divina. Contudo, à noite, em reunião íntima no centro espírita que frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação passada havia triturado o braço de seu escravo no engenho rústico. O orientador espiritual assim lhe falou: por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerado-se no dever. Regozija-te, meu amigo, você está pagando em amor ou empenho a justiça. Ainda na obra Ação e Reação, psicografia de Chico Xavier, o companheiro de estudos de André Luiz, Hilário, ao interpretar sobre se há um determinismo de ordem absoluta, recebe o esclarecimento do instrutor Sanzio. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. E o mineral, obedecendo às leis invariáveis de coesão, e o vegetal, respondendo fiel aos princípios organogênicos. Mas, na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós dentro desse determinismo relativo decorre de nossa própria conduta. Pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. André Luiz questiona se isso se aplica mesmo às piores posições expiatórias e recebe a orientação. Como não? Falou o ministro generoso. Imaginemos um delinquente monstruoso, segregado na penitenciária. Acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente a ordem e o bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta no seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo. A breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança na recuperação de si mesmo. Em relação à reparação, lembremos o que Kardec escreveu a respeito. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros, uma existência por fraqueza ou má vontade,
achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que se tiveram queixas, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhe reconhecimento e fazer-lhe tanto bem quanto mal lhe tenham feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal, praticando, isto é, tornando-se humilde, se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. O importante, no entanto, é que tudo isso poderá ser feito não necessariamente debaixo de um grande sofrimento, em face do abrandamento lembrado em boa hora pelo apóstolo Pedro, sintetizado na frase: o amor cobre a multidão de pecados. E podemos começar agora mesmo, com os exemplos de Jesus e a nossa firme vontade, iniciarmos a nossa semeadura, como nos esclarece Divaldo Pereira Franco. Na vida, somos todos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem com suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Eu agradeço aos amigos que ouviram essa reflexão até o final e convido a todos que nesse momento elevem seu pensamento ao alto e que nas suas mais sinceras orações possam sentir a energia divina emanada do seu próprio ser. Que sintam a presença de Jesus nos seus lares, dos anjos e da espiritualidade curativa. Que essa energia balsâmica possa libertar de tudo aquilo que não agrega mais valor, substituindo pelo imenso amor de Deus. Obrigada e até a próxima.